Seja bem-vindo ao canal Assim Diz a Palavra. No vídeo de hoje nós estaremos fazendo um estudo bíblico a respeito de 1 Reis, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 2. Nós iremos falar sobre os erros do rei Baasa. A palavra de Deus nos diz assim em 1 Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Portanto te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andastes no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. A partir desses dois versículos, nós vamos aprender 3 lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, Baasa se esqueceu de onde Deus o havia tirado. Veja que no versículo 2, o próprio Deus diz que ele levantou a Baasa do meio do pó e o colocou como chefe. O rei Baasa nos ensina que há muitas pessoas que têm se esquecido de onde Deus o tinha tirado. Por muitas vezes, amados, nós somos dominados pela ingratidão, pela incredulidade em nossos corações, mas Deus espera que nós venhamos sempre nos lembrar da palavra dele, de onde um dia nós estávamos. Deus nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia. E se hoje nós estamos onde estamos, é porque Deus tem nos amado, Deus tem cuidado de nós. Baasa se esqueceu de tudo aquilo que ele viveu, ainda que ele veio de uma descendência real, ainda que ele veio de uma descendência cheia de promessa. Baasa começou a andar pelos caminhos maus de Jeroboão. Ele começou a ser deixado guiado pelo pecado, pelo seu coração. E aquilo que estava no coração dele já não era mais a palavra de Deus. Havia profetas naqueles dias, havia as pessoas que ensinavam a palavra de Deus, mas para Baasa não havia espaço para Deus em sua vida, não havia espaço para Deus em seus caminhos. O primeiro erro de Baasa foi se esquecer que Deus era misericordioso com ele, que Deus o havia tirado de um lugar ruim, que Deus o havia tirado de um passado ruim para dar um futuro glorioso, para dar uma esperança de vida. Mas Baasa, ele não quis nada do que Deus tinha para lhe oferecer. Baasa quis seguir os caminhos maus do seu coração. Tome cuidado com as decisões que você tem procurado. Toma cuidado com as pessoas que você tem ouvido. Baasa nos ensina que quando nós deixamos de ouvir a Deus, nós começamos a caminhar por aquilo que é mal aos olhos de Deus. E quando nós caminhamos distantes da presença de Deus, não espere você, meu amado irmão, que você irá viver uma vida de paz, uma vida de alegria, porque todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, problemas acontecem. Todas as vezes que nós deixamos de guardar a palavra de Deus em nosso coração, nós iremos sofrer, nós iremos nos decepcionar, nós iremos nos frustrar, porque apenas os caminhos de Deus que são caminhos de paz, são apenas o caminho de Deus que são caminhos de verdadeira alegria. Não espere você que você irá seguir os caminhos maus aos olhos do Senhor como Baasa e terá um fim diferente de Baasa. A palavra de Deus nos ensina que Deus, ele não permite ser zombado. Aquilo que o homem planta, ele terá que colher. Por isso, vigia nos seus caminhos, vigia nas suas escolhas. Em segundo lugar, Baasa seguiu caminhos errados. Veja o que o versículo 2 nos ensina. E tu andaste no caminho de Jeroboão. Deus havia mostrado a Baasa o caminho certo, mas ele, por causa do mau exemplo, ele preferiu dar lugar àquilo que estava no seu coração. Todos nós temos 2 caminhos que Deus coloca diante das nossas vidas: o caminho bom que nos leva à vida e o caminho mau que nos leva à perdição eterna. E por muitas vezes nós somos como Baasa, nós temos a oportunidade de caminharmos pelo caminho de Deus, mas nós queremos o caminho errado. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que o caminho errado, que é o caminho largo, nos leva para a perdição, e são muitas as pessoas que têm caminhado por ele. Baasa não permitiu que Deus conduzisse os seus passos, ele não deixou que a palavra de Deus o guiasse, ele quis seguir o exemplo daqueles que estavam antes dele. Tome cuidado com os exemplos que você tem seguido. Deus tem colocado pessoas de Deus ao teu lado, para que sirva de exemplo, de testemunho para a sua vida. Não siga
siga aqueles que fazem mal aos olhos do Senhor. Não siga as pessoas que abandonam a fé. Sigam aqueles que são exemplos de fé para você. Siga aqueles que têm se posicionado diante de Deus como um homem, uma mulher de Deus, porque o fim daqueles que se afastam não é um fim de paz, não é um fim de alegria, mas a própria palavra nos ensina que aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor estão caminhando pelo caminho de perdição. Não siga os caminhos das pessoas erradas que fazem aquilo que é errado diante de Deus que estão ao seu lado. Siga o exemplo de homens da palavra de Deus. Olhe para as pessoas que seguem segundo a palavra de Deus, porque elas serão bênção para a sua vida. Não seja como Baasa. Não siga os caminhos de Jeroboão que está ao teu lado. Siga o caminho de Deus. Siga o caminho daqueles que estão seguindo a palavra de Deus, porque esses sim herdarão o reino dos céus. Em terceiro lugar, já não bastando Baasa fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, ele também corrompeu as pessoas que estavam à sua volta. Ele tinha uma posição de autoridade, ele era o rei de Israel, porém, por deixar os caminhos de Deus, por ser um exemplo que deveria ser seguido, ele acabou influenciando outras pessoas ao caminho mau. O nosso testemunho afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Por mais que nós achamos que quando nós erramos, ninguém está observando, ninguém está vendo, sempre tem alguém que está olhando para nós, para buscar o exemplo da nossa vida. Baasa, além de não se preparar para seguir a Deus, também fez com que aqueles que seguiam a palavra de Deus se afastassem do Senhor. Seja uma pessoa que tem um testemunho irrepreensível, haja segundo a palavra de Deus, viva segundo os padrões de Jesus, aquilo que ele ensinou em sua palavra. Não seja uma pessoa que leve outras que estão no caminho de Deus para longe. Pelo contrário, se posicione como um homem, como uma mulher de Deus. Em quarto e último lugar, Baasa não se arrependeu dos seus pecados. Veja que o versículo 2 nos mostra que Deus se irritou com os seus pecados. Em nenhum momento Baasa quis reconhecer que aquilo que ele estava fazendo, a maneira que ele estava vivendo, era mal aos olhos do Senhor. Não seja como Baasa. Se você tem tomado decisões erradas, se você tem se posicionado de maneira que não tem agradado a Deus, se arrependa hoje mesmo, se arrependa agora mesmo, porque ainda há salvação para a sua alma. Ainda hoje Deus deseja revelar a sua aliança contigo, renovar a aliança que Ele tem com sua vida, mas não seja como Baasa. Baasa cada dia mais endurecia o seu coração diante de Deus, não permitia que Deus agisse em sua vida. O pecado na vida de Baasa era coisa normal, mas assim não pode ser comigo, não pode ser com você, porque Deus espera de mim e de você santidade, Deus espera verdade, Deus espera que nós venhamos andar segundo a sua palavra, para que todas as sortes de bênção possam ser alcançadas sobre as nossas vidas, para que todas as sortes de bênçãos possam ser derramadas sobre a nossa vida. E neste momento eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos o objetivo de te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Por isso, se inscreva neste canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.